Fala, torcida carvoeira! Finalmente o Criciúma quebrou o jejum e venceu a Ponte Preta em Campinas. Final de semana repleto de jogos do Tigre. Isso mesmo, o Criciúma entrou em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro, pelo Catarinense Sub-20, Sub-17, Sub-15, pela Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. E também temos uma dúvida: Marquinhos Gabriel vai jogar contra o Avaí ou não vai? Vamos falar disso tudo neste vídeo, então solta a vinheta! Fala, torcida carvoeira! Antes de falarmos do nosso Criciúma, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo e assim também ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Começando pelo jogo de domingo, as meninas carvoeiras estrearam na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. O Criciúma visitou a equipe do Juventude e infelizmente o resultado não foi positivo. Perdemos o jogo pelo placar de 6-1. O gol do Criciúma foi marcado pela Maria Eduarda. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo às 15 horas no estádio Heriberto Wilson. Para o Criciúma passar para a próxima fase, será necessário vencer por um placar de no mínimo 6 gols de diferença. Caso vença por 5 gols de diferença, a partida será decidida nas penalidades máximas. Caso não consiga vencer por no mínimo 5 gols de diferença, o Criciúma estará eliminado da competição. Partindo para os jogos de sábado, o Criciúma estreou no Campeonato Catarinense Sub-15 e Sub-17. Em ambas as categorias, o Criciúma visitou a equipe do Brusque e em ambas as partidas, o Criciúma conquistou a vitória. No Sub-15, o Criciúma derrotou o Brusque pelo placar de 4-1 e no Sub-17 pelo placar de 2-0. No Sub-20, o Criciúma recebeu a equipe de Joinville no CT Antenor Angeloni e a partida terminou empatada em 0-0. Com esse empate, o Criciúma chegou a 11 pontos na competição e é líder isolado após 5 rodadas. E na sexta-feira, o Criciúma encerrou um jejum que durava 20 anos. O Criciúma conquistou a vitória em cima da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Numa partida em que no primeiro tempo o Criciúma dominou as ações, o Criciúma abriu o placar logo aos 10 minutos. Depois de cruzamento de Marquinhos Gabriel, Marcelo Hermes de cabeça abriu o placar para o Criciúma. E não deu nem tempo de a torcida carvoeira comemorar, porque 2 minutos depois, Elvis cobre escanteio para a Ponte Preta, Jefferson já cabeceia, Gustavo faz uma linda defesa, mas no rebote, Matheus Jesus empatou o jogo para a Ponte Preta. O Criciúma continuou dominando a partida e ainda na primeira etapa, Felipe Matheus ampliou o placar depois de bela assistência de Marquinhos Gabriel. Na segunda etapa, o Criciúma diminuiu um pouquinho o ritmo. Isso fez com que a Ponte Preta atacasse mais o Criciúma, levando perigo principalmente nas bolas aéreas. Em uma dessas jogadas, a Ponte Preta acertou o travessão com Jefferson Jé e no final da partida obrigou o goleiro Gustavo a fazer uma grande defesa. No fim, o Criciúma conquistou a vitória pelo placar de 2-1, encerrando assim um jejum que durava 20 anos, pois o Criciúma nunca havia vencido a Ponte Preta jogando em Campinas. Destaque da partida vai para Marquinhos Gabriel mais uma vez. Novamente fez total diferença no meio-campo do Criciúma e novamente 2 assistências numa partida. O jogador já tem 3 partidas pelo Criciúma na temporada, marcou um gol e deu 4 assistências. Apesar da vitória, apesar da torcida estar eufórica com 2 vitórias em 2 rodadas na Série B, uma notícia não é boa. Marquinhos Gabriel está fora dos 2 próximos jogos do Criciúma. O jogador saiu no segundo tempo da partida contra a Ponte Preta, sentiu o músculo posterior da coxa direita e exames realizados hoje constataram lesão de grau 1. Ou seja, o jogador ficará fora dos treinamentos, ficará parado por cerca de 10 dias. Então, Marquinhos Gabriel não entrará em campo na próxima sexta contra o Avaí e nem na próxima segunda-feira contra o Londrina. Algumas opções que o treinador Claudio Tencati tem para suprir a ausência de Marquinhos Gabriel é o meio-campo Christopher e também o meio-campo Felipe Canezinho, que foi anunciado na semana passada pelo Criciúma. Mas, na minha opinião, o treinador deve utilizar o mesmo esquema que utilizou no Campeonato Catarinense, trazendo Marcelo Hermes
para o meio-campo. Após o fim da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma se encontra na tabela de classificação na terceira posição com 6 pontos. Mesma pontuação do líder Guarani, do vice-líder Vitória e do quarto colocado Botafogo de Ribeirão Preto. O Criciúma entra em campo novamente pela Série B na sexta-feira, às 19 horas, no estádio Heriberto Wilson, onde recebe a equipe do Avaí.